bom dia, como vocês estão? Hoje é dia de lua em escorpião, lua crescente em escorpião. A lua entrou em escorpião desde quinta-feira, a fase crescente começou ontem. E é muito importante a gente entender hoje esse movimento de escorpião e também entender o movimento de Sagitário, né? Porque a gente está saindo de um limbo. E esse limbo, ele é um limbo spoiler. Pronto. Vou mandar aqui essa live pro pessoal chegar. Eu entro sem avisar, né, a louca, mas faz parte. É importante deixar aqui para quando eu começar a fazer uma sequência de lives mais organizada, já está tudo aqui pra gente ver. Hoje, a lua em escorpião, ela tá marcando uma fase que eu sempre gosto de contextualizar, né? Tenho contextualizado cada vez mais, tenho tido atenção sobre isso cada vez mais, porque sem a gente entender como é que funciona o céu e o que a gente está fazendo nesse momento agora, a gente não consegue fazer uso da lua, né? Fica uma coisa meio sem sentido. Desse mês, da lunação de Leão, é o último dia da lua em escorpião. Daqui a umas 6 horas mais ou menos, ou seja, umas 2 da tarde, umas 2 para 3 da tarde, a lua já entra no signo de Sagitário. E essa transição, ela é bem marcante em alguns pontos, que é justamente o que eu quero trazer aqui, tá? Todo dia de lua, né, eu fiz isso com a lua em Leão, eu fiz isso com a lua em Virgem, eu falei bastante da lua em Libra, e agora a gente vai falar da lua em Escorpião. Todo dia de lua, todo dia de troca de lua, ou da entrada da lua num signo, ou da saída da lua para fazer a transição, é importante explicar um pouco da natureza, daquela energia, daquele planeta que está ali envolvido junto daquele contexto, né? E o que a gente tem de energia lunar no signo de Escorpião dentro desse sol, né? Dentro dessa lunação que a gente está vivendo? Primeira coisa é entender o propósito desse mês. Todo mês tem um propósito, né? Todo mês vai ter uma missão para ser cumprida. Como é que nós vamos entender essa missão? Como é que nós vamos entender esse mês? Nós vamos entender tudo isso a partir do movimento de fora para dentro. Então, a gente está dentro de um ciclo de transição de eras. Jara quer dizer que a gente entrou agora na era de Aquário, agora vai começar a nova era. Tecnicamente, essa nova era já está começando já faz um tempo, mas no que diz respeito à inserção de forças aquarianas, sim, é agora que esse movimento começa. Esse agora não quer dizer que começou hoje, quer dizer que lá na grande conjunção, em 2020, a gente começou um movimento de mudança de paradigma. Esse movimento coincidiu ou não, que aí não existe coincidência, né, com a pandemia. E agora a gente está começando a viver, a lidar com a colheita e os resultados dessa pandemia. Então, tendo isso em vista, primeiro movimento que eu preciso entender é que a gente está dentro de uma transição. Nós estamos dentro de uma transição de eras e viver o apocalipse não é fácil, né? Como a gente vê aí nos memes. Eu não sabia que viver o apocalipse, viver o juízo final era tão difícil. Então a gente está vivendo um juízo final, uma dissolução de algo que não vai mais funcionar, que não vai mais pertencer à nossa realidade, para que a gente consiga entrar num outro estado de evolução do planeta, da humanidade, das pessoas. Aí você vai considerar o estado evolutivo ou o nome que você achar que mais lhe convém. O que é realidade e que eu imagino que todas as culturas, religiões, né, cenários organizacionais, políticos, econômicos, é que alguma coisa está mudando. Não está mais igual e provavelmente não vai mais ficar igual. Então isso é a transição que a gente está vivendo.
Essa transição, ela sempre acontece a cada 20 anos, ela se atualiza a cada 20 anos, e nós estamos no comecinho dela, então não dá para ter certeza de nada, é como se a gente estivesse numa lua nova. A gente não consegue ver ainda exatamente o que vai acontecer. A gente vai conseguir ver de 2025 para frente. E aí, como vocês já me ouviram falar aqui, de 2025 para frente vai estar assim, um docinho, né? Porque Saturno vai estar saindo de peixes, vai estar aquele caos e ele vai entrar no signo da sua vergonha. Então é provável que a gente passe alguma vergonha na fase crescente dessa lunação, dessa transição, desculpa. Então, tendo em vista que esse é o cenário maior, nós vamos agora para o ano. Nós estamos no ano de 2022. O ano astrológico de 2022, ele começa no dia 20 de março. E todo dia 20 de março, ou 21, ou 19, cada ano essa data ela muda, né? Ela vai acontecer de acordo com o ingresso do Sol em Áries. Isso não é fixo, apesar de ser nesses dias aí. Então, a partir do momento que o Sol ingressa em Áries, nós estamos recomeçando uma fase que vai durar 12 meses e que essa fase tem um propósito. Ou o que é o propósito de cada fase? É a narrativa ali do Sol. O Sol entrando em Áries indica um novo ciclo. Qual é o propósito desse novo ciclo? O que Áries vai mostrar, onde ele está, de que forma ele está se relacionando. Então tem alguma coisa que precisa acontecer pra gente nesses novos ciclos que começam ali com o ingresso do Sol em Áries. Então, tendo isso em vista, entendendo que a gente tem esse movimento, nós vamos lembrar qual é o propósito desse ano. Esse ano nós temos um Sol em Áries na casa 10, conjunto ao meio do céu, nos provocando, nos lembrando, nos incentivando, aí de acordo com a tua conscientização, né, e a tua busca, você vai descobrir qual que é o que mais faz sentido com você. Se esse sol está te provocando, se esse sol está te lembrando, se esse sol está te conscientizando, o que ele está fazendo para você. Mas a mensagem é, seja adulto. Então o ano de 2022 é um ano que a gente poderia desenvolver a nossa autonomia, desenvolver o nosso sentido de amadurecimento, desenvolver o nosso sentido de estar presente no lugar que deveríamos estar, fazendo aquilo que deveríamos fazer, né? É um sol que vai falar muito sobre sermos quem somos de fato. Dentro dessa memória de que estamos num ciclo de troca de paradigma, num ano onde nós precisamos ser quem somos, a gente está na lua de Leão. O que é a lua de Leão? É a lunação de Leão. É um período que vai durar, em média, 28, 29 dias, onde vamos usar a sabedoria do signo de Leão ao nosso favor. E como é que funciona isso? Eu preciso sempre me lembrar em quais ciclos eu estou inserida. E óbvio que esses ciclos terrenos que eu estou falando, eles vão dialogar em algum lugar aí na tua vida. Então é essa conta que precisa ser feita. A lunação de Leão, ela vai acordar a gente para o sentido de olhar para o território que a gente vive, de entender qual é o território que a gente está e, a partir disso, descobrir qual é o nosso papel. Se a gente já sabe qual é o nosso papel, a lunação de Leão, ela vai mostrar para a gente de que maneira a gente vai desenvolver esse papel. Qual é a nossa retomada? Do que a gente precisa se apropriar? É sobre isso que a lunação de Leão vai falar. E estamos na fase crescente, né? A fase crescente de Leão é sempre em Escorpião. E aí tem mistério, mas não tem mistério, isso é uma métrica. A fase crescente de Leão é sempre em Escorpião, da forma que a fase cheia é sempre em Aquário, a fase minguante é sempre em Touro. Haverão anos que algumas coisas estarão fora do eixo, e nestes anos, algumas fases acabam sendo em outros signos. O ano passado, tudo foi fora do eixo. Toda alunação não tinha sua lua cheia no signo oposto, era no outro signo, que era a frente. E tá tudo certo. Neste ano, não. Por que Leão cresce em Escorpião? Essa é uma pergunta muito boa, porque se você tem no seu mapa Sol em Leão e Lua em Escorpião, ou se você tem no seu mapa alguma coisa em Leão e alguma coisa em Escorpião, você já vai lembrar que você cresce
através dos moldes de Escorpião. O teu desenvolvimento acontece através dos moldes de Escorpião. E o que Escorpião faz na vida da gente? Qual é o símbolo que esse signo de Escorpião representa? Qual é a energia de Escorpião? É a energia da morte. Então, Leão cresce a partir da morte. Leão cresce a partir da amputação, da dor, da finalização, do desapego. Leão aqui, simbolizando também o início do amadurecimento, o início do processo do amadurecimento, me lembra muito aquelas iniciações dos homens lá dos tempos primitivos, né? Que a gente usa o termo e entende o termo primitivo no nosso mundo social como alguma coisa ultrapassada, alguma coisa que não funciona, mas o mundo carece, né, dessas iniciações. Então, quando a gente pensa nesse leão que é separado, né, do seu lar ou é obrigado a assumir um outro papel, ele perde muito. Só que sem perder muito, ele também se adoeceria. Então, ele não é uma perda ofensiva ou uma perda nociva, é uma perda necessária, né? Então, o escorpião sempre vai mostrar, na fase crescente de leão, aquilo que a gente precisa abrir mão, aquilo que não está funcionando na nossa vida. Normalmente já é assim. E neste ano nós temos ainda um plus, né, um bônus, a cerejinha do bolo, que é o eclipse acontecendo no signo de Touro e de Escorpião. Sendo que no signo de Escorpião, o nodo, o nó, a amarra que está sendo trabalhada é justamente no ponto de desfazer. Então o ano já pede que nós desapeguemos de coisas diariamente. Não é um ano de compreensão, também, tudo é compreensão, mas não é como o ano passado, né? Que eu estava perdendo as minhas idealizações, que eu estava rompendo com memórias que talvez não fossem minhas. Esse ano não. Esse ano está falando muito de sentimentos, né? De emoções, de qualidades de contratos baseados em coisas que já estão ultrapassadas, que nós vivemos, nós estamos perpetuando enquanto pessoa, enquanto sociedade. Então, a lua crescente de Escorpião, na alunação de Leão, ela tem um peso 2, porque ela se comunica também com o eclipse. Por isso que ela é um spoiler. Então, a gente vai ter que lembrar que o que está acontecendo agora está costurado com o que aconteceu na lua escorpiana do mês passado, que está costurado com o que aconteceu na lua escorpiana do mês retrasado, que está costurado lá quando teve o eclipse em Touro. Então, tem uma costura, não é aleatório. Quando a gente acompanha um ano, quando a gente acompanha o céu do ano astrológico, a gente precisa fazer essa costura, porque nada é aleatório. E para que serve eu acompanhar o céu do ano? Para que serve eu entender o que Escorpião está fazendo na minha vida? O que Leão está fazendo na minha vida? Serve para que você volte a ter um mínimo de parâmetro para as suas ações. Porque se você chegou aqui, seja por lives, porque eu estou fazendo, já me segue, seja porque alguém te indicou, é porque provavelmente tem algum lugar da tua vida que está bagunçado. E se está bagunçado, o mapa pode te ajudar a ter conhecimento, a ter esclarecimento, a ter um pouco mais de diretriz, entender um pouco mais o que está acontecendo. Porque sim, existem movimentos que pegam todo mundo ou uma boa parte das pessoas. E eu acredito, pela egrégora que a gente tem firmado aqui, né, que muita gente sentiu essa lua que passou, que ainda não passou. Tá passando, mas já tá melhor. Tá melhor do que o que tava anteontem, por exemplo, né? Então eu imagino que todo mundo sentiu, porque aqui a galerinha é uma galera trevosa, tem escorpião forte no mapa, tem leão muitas vezes constelado também, é um povo assim, casa 12, um povo da casa 8, um povo da casa 6, né? E se você não sabe exatamente o que é isso, vai acompanhando a live, vai acompanhando o que eu venho falando aqui para todo mundo, que você vai acabar descobrindo, né? Vamos fazer live sobre muitas coisas. Então hoje
já explicando o contexto que nós estamos inseridos dentro dessa lunação com essa lua crescente, vamos às dicas práticas para usar essa lua ao seu favor. Porque sim, né? Da mesma forma que semana passada a gente estava conversando aqui e foi dito que era muito importante em Virgem você decodificar o que precisava fazer e botar a mão na massa e fazer. E em Libra era um momento bom de lembrar, entender e reavaliar os acordos. Em Escorpião, você vai pegar esses dias que passaram e você vai trabalhar agora no final, tá? Foi coincidência deixar a live para o final do ciclo de Escorpião? Não, foi necessidade. Eu tive outros movimentos que me impediram de fazer essa live antes, inclusive minha garganta que estava bastante ruim, ainda está um pouquinho, mas vai melhorar. Porém, toda necessidade, né, dentro de uma egrégora, ela tem uma ciência. Então, teve ciência eu estar vindo aqui fazer essa live só hoje. Teve um motivo especial. E qual é? Vamos lá. A natureza de cada signo. Eu tenho falado muito aqui para vocês sobre os elementos dos signos, porque os elementos, eles são essenciais, né? Para a gente entender como é que funciona essas questões de forma prática. A gente fica muito preso na ideia de característica de signo, e característica de signo só serve para produzir meme, não vai te levar a lugar nenhum, porque a característica de signo nada mais é do que um ponto de vista de alguém que escreveu sobre o que eu vou falar para vocês agora, né? Então, se eu quiser falar sobre a minha experiência prática com Escorpião, eu vou caracterizar essa experiência. Isso não quer dizer que Escorpião é só aquilo. Porém, todo signo tem uma mecânica que ela é uma espécie de tecnologia. Ela vai funcionar no hoje, no amanhã, no depois, no depois, no depois, sempre se atualizando. E se eu entendo essa mecânica, eu percebo que a característica de signo, ela não é importante. Então aqui eu bato no duro ali, repetidamente, de que característica de signo só é legal para produzir meme. Característica de signo foi muito necessário lá nos anos 80, quando João Bidu se lançou, né? E Walter Mercado e astrologia de revista, mas quando eu vou analisar o uso prático da astrologia, como já foi feita antes, característica de signo não serve de nada para mim, porque ela não quer dizer nada. Se eu pegar ali e falar, que Escorpião, não sei o que, não sei o que, até ressoa. Mas para quê? Para que eu quero saber que Escorpião é um signo denso, é um signo profundo? Não faz muito sentido. Quando a gente volta para os elementos, a gente consegue entender como usar isso no dia a dia. E é isso que eu tenho trazido aqui em cada live e vou continuar trazendo em cada live. Por quê? Porque é crescente o número de pessoas que buscam a espiritualidade para melhorar a própria vida e no meio de tanta informação como é o mundo da internet, no meio de tanta coisa, vira um bololô e nada mais faz sentido. Como também é crescente o número de terapeutas que buscam técnicas para se melhorarem, para mudar de carreira, para fazer transição. E acontece que no meio do caminho vira uma coisa caótica e ninguém consegue centrar. Por que a gente não consegue centrar? Por que a gente que é do mundo das terapias e do mundo da espiritualidade não consegue centrar? E fica louca no processo, e surta, e vai tudo por água abaixo? Porque nós estamos querendo construir um mundo inteiro aqui em cima sem fixar as raízes. Então a gente vai ter que voltar para o básico, tá? Para que Escorpião serve na nossa vida, né? De que maneira eu posso usar a energia de Escorpião ao meu favor toda vez que a Lua passar por Escorpião? E agora que está se aproximando cada vez mais do eclipse, quando esse bendito desse eclipse chegar. Como é que eu faço isso? De que modo eu faço isso? Bom dia, Camila, tudo bem? Seja bem-vinda. Gente, bom dia a todo mundo que está chegando. Eu tô vendo que um monte de gente chegou aí.
Só que meu raciocínio hoje, ele não tá assim o mais rápido, então eu não consegui dar um bom dia para vocês antes de concluir o raciocínio. Ainda faz parte aqui do processo da lua em escorpião, eu tô toda eclipsada. Mas vamos lá, como é que eu uso essa lua ao meu favor? Para que ela serve, né? Para que servem os signos? Então, essa é a pergunta que a gente precisa fazer, no sentido de que eu tenho uma ferramenta em mãos que pode me trazer centro. Eu não preciso mais ficar flutuando, né? Eu posso simplesmente falar, epa, peraí, tem um script aqui que ele é atemporal, ele é tecnológico, né? Ele se atualiza e ele também é essencial. Porra, eu posso usar isso ao meu favor. Então, vamos lá. Escorpião é um signo de água. Essa é a primeira coisa que a gente precisa lembrar. Então, a magia, a medicina de Escorpião é a medicina da água. É a magia da água. Escorpião é um signo organizado por Marte. Então, ela vai fazer alguma coisa no mundo das águas que tem a ver com corte, tem a ver com romper, tem a ver com finalizar. Marte não cria nada. Marte não dá manutenção a nada. Marte não vai dar carinho a nada. Ninguém dá carinho para outra pessoa com uma faca. Vem aqui, meu bebezinho, passar lâmina na testa da pessoa. Marte finaliza. Marte bota pontos finais. Se existe água e se existe a necessidade de botar pontos finais, qual é a qualidade dessa água? Ela não é uma água que está limpa. Porque se a função da água é nutrir, por que eu tô com uma faca no meio da nutrição? Então, toda vez que acontecer do Sol, da Lua ou qualquer planeta passar pelo signo de Escorpião, a gente vai lembrar que estamos trabalhando com uma energia de finalização. Precisa finalizar. Morrer, acabar, amputar, romper, cortar, incinerar, explodir. Marte trabalha com fim, com finalização. Todo mundo tem essas forças em atuação dentro do corpo. E cada força dessa tem uma fase, é dual, tem uma fase noturna e uma fase diurna. Então todo mundo tem um Mercúrio em atuação, todo mundo tem uma Vênus em atuação, todo mundo tem Marte em atuação. Todo mundo tem Júpiter, todo mundo tem Saturno em atuação. O Sol e a Lua são os únicos que coordenam um lado só porque eles são o próprio princípio da polaridade. Eles têm uma força noturna e uma força diurna. E os planetas bebem dessa força noturna e diurna. Então, se Escorpião está em Marte, se a Lua está em Marte, ela está sob os domínios de Escorpião. Gente, eu tô com muita tosse. Ela está sob o domínio de Escorpião. E Escorpião não vai nutrir nada. Escorpião vai romper. Quando eu escolho não romper alguma coisa em Escorpião, eu estou escolhendo perpetuar com a doença que vai provocar um rompimento lá na frente. Mas não tem como eu mudar a natureza das forças primárias. Não tem como eu mudar a natureza, né? Então a Lua entrou em Escorpião, botem na cabeça de vocês, botem num papel, anotem num post-it, colhem na parede. É o momento de romper. Romper com o quê? Romper com aquilo que Escorpião está organizando no teu mapa. O que Escorpião organiza no teu mapa? Qual é a casa que ele está? Se ele está na casa 1, é provável que você precise romper com alguma coisa que prejudica o teu corpo. Quer dizer que cada mês eu vou ter que romper alguma coisa no meu corpo? Não, às vezes pode ser que você esteja num período aí de melhorar a tua rotina, de melhorar o teu padrão de pensamento, de melhorar os teus hábitos, e naquele mês você tire algum elemento que no mês passado você não deu conta de tirar e nesse mês você precisa tirar. Se Escorpião está na sua casa 2, é provável que você precise romper com alguma questão, algum padrão que envolva dinheiro. Que você esteja aí desorganizada em relação a dinheiro, ou então você está enrolando para pagar uma conta. Às vezes é uma coisa simples, mas é interessante lembrar.
onde Escorpião estiver ativado, você vai romper. Ponto. Não tem romantização, não tem portal quântico absoluto, integrado das 5 galáxias que vai mudar o símbolo que é Escorpião. Escorpião vai romper. Ponto. Vai matar, vai morrer, né? Se eu tenho Escorpião na casa 3, eu preciso romper com algumas escolhas. Eu preciso romper com alguma maneira, com modos de me comunicar. Se você tem Escorpião na casa 3, pode ser que a tua comunicação esse ano não esteja funcionando em nada. Por quê? Porque um eclipse está acontecendo também em Escorpião. Então, a maneira como você conduz a tua fala, a tua expressão, pode ser totalmente ineficaz. Você pode estar querendo A, informando A, e está acontecendo B ou C com você. Se você tem Escorpião na casa 4, é provável que você esteja trabalhando alguma questão da família, psicólogo, terapeuta. O dia de marcar terapia é o dia da lua em Escorpião. Porque você vai trabalhar muita coisa que você precisa liberar. E se você usa isso com consciência, você consegue fazer isso de uma forma mais eficaz. Se você tem Escorpião na casa 5, alguns processos criativos precisam ser mudados. Eu não sei se esses processos criativos são os processos que você lida com a tua criação artística, profissional, empreendedora, ou se é algum hábito que você tem com as crianças, com os filhos, ou se é a tua vida sexual, ou se você precisa parar de praticar algum tipo de esporte. É sobre criatividade. Se você tem Escorpião na casa 5, você precisa romper com alguma coisa desse setor. Se você tem Escorpião da casa 6, pode ser que a tua rotina não esteja funcionando tão bem quanto você achava que deveria estar. E aí seja o momento de você romper com esses hábitos. Se você tem Escorpião na casa 7, é bom você olhar bem as suas parcerias, ver exatamente que tipo de contrato e de acordo você tem firmado. Se você tem Escorpião na casa 8, é bom você entender, é bom você olhar um pouco sobre o que você recebe dos outros. Se você não está recebendo muito e se transformando num refém. Porque às vezes tem gente que quer ajudar muito a gente, só que na verdade a pessoa está nos tornando refém. A pessoa não dá nem o tempo da gente devolver aquela contribuição e de repente eu me torno uma devedora. Como pode ser que você esteja devendo para o banco mesmo, ou para alguém na rua e seja o momento de você pagar? Se você tem Escorpião na casa 9, é provável que você precise rever a tua espiritualidade e trabalhar melhor com os teus processos de espiritualidade. Entender a tua mediunidade, cortar algumas influências. Se você está fazendo faculdade, está na hora de acabar com o que você tem que entregar logo de uma vez, não tem mais que ficar enrolando. Se você está pensando em morar fora, os documentos têm que estar em ordem. Resolveu tudo? Não, então resolva agora. Não tem tempo para ficar elaborando mais. O tempo de elaborar passou, é agora que você vai resolver. Se você tem Escorpião na casa 10, é provável que você esteja passando por alguma questão impactante no teu trabalho. O teu trabalho pode estar ali cobrando de você alguma ação, ou você pode estar pensando em sair do trabalho, romper com o teu trabalho, né? Ou então resolver algo definitivamente, cortar mesmo alguns pontos que precisam ser cortados. Se você tem Escorpião na casa 11, esse lugar de atenção é com os amigos, com os grupos que você frequenta, com a tua relação com a espiritualidade também no sentido de aprender a receber pelo amor de Deus, cortar essas amarras de ser ajudado, achar que todo mundo só quer te fuder, entendeu? Se você tem Escorpião na casa 12, você pode estar passando por algum processo inconsciente de espiritualidade, de coisas que te travam, de coisas que te cortam. Se você não cortar, provavelmente você vai ser cortado. Porque a casa 12 ela está pertinho do corpo, e se você não mudar ali, ela vai mexer em você, ela vai trazer para você, ela vai trazer para o teu corpo.
é um pouco parecido com a rotina, só que ao invés de mudar os hábitos de fora, tem muito a ver com os hábitos de dentro. Então, o escorpião, onde ele estiver no teu mapa, ele vai mostrar um corte. Ele vai mostrar que você precisa romper com alguma coisa que não está funcionando. Entende? E aí, a Lua passou por Escorpião. Ela entrou quinta-feira, passou ontem, teve seu ápice ali da sua pequena fase, que é a fase crescente. E hoje ela vai sair de Escorpião e ela vai para Sagitário. Essa saída, ela é muito importante. Por quê? Porque o zodíaco, ele tem uma história que acontece lá em Áries até chegar no signo de Peixes, para que eu atualize em Áries até chegar no signo de Peixes, e eu vou fazendo isso infinitamente, né? O que acontece é que a resolução e a ruptura e a finalização que eu faço em Escorpião, ela traz espaço e liberdade para que Sagitário lance a sua flecha para o futuro, né? E esse futuro vai acontecer daqui a uma semana, quando a Lua chegar em Áries. Então, toda vez que a Lua passar por Sagitário, nós temos um sentido profético da coisa, né? Nós temos um sentido de visualizar, só que eu só consigo ter espaço para visualizar se eu limpei o que Escorpião está resolvendo. Se eu não limpei o que Escorpião está resolvendo, eu ainda vou visualizar as projeções das coisas que Escorpião está tentando resolver. E o que Escorpião está tentando resolver? Alguma coisa muito entranhada que ressoa com alguma coisa muito entranhada socialmente, porque neste ano nós temos um eclipse nesse signo maravilhoso. Faz sentido para vocês? Casa 5 é a criatividade, Tamara. Sexo, criação de filhos, empreendimentos, práticas corporais. Às vezes a pessoa é viciada em jogo. Casa 5 também. A pessoa é viciada em jogo e tem que dar uma parada aí, parar de jogar no bicho. Não é mês de ficar jogando no bicho, se você tem Escorpião na casa 5. Gente, vocês estão conseguindo ouvir? Eu tô vendo agora que Gleide disse que tá um delay grande. Que bom, Gleide, que você saiu e veio pra cá. Espero que você ainda esteja aqui. Deixa eu ver se você tá aqui ainda. Eu acho que não. Acho que não. Mas me fala aí se tem um delay para vocês também, se vocês estão conseguindo ouvir, se tá muito horrível. Às vezes quando eu subo a gravação, que eu vou deixar gravada, fica melhor de entender, né? Porque a minha internet hoje, ela tá até boa, em vista dos outros dias. Ela não tá tão péssima, não. Tem dia que tá uma merda. Mas vocês estão conseguindo entender, Kelly? Que eu vi que você falou que tá um delay também. Fala pra mim. O que eu vou falar agora é muito importante. Se vocês puderem anotar, anotem. Tá dando pra ouvir, mas realmente tá atrasado. Será bom eu começar a live de novo, fazer uma parte 2? Me fala aí, se vocês preferem que fique assim, eu faço uma outra. Tá ok lá pra Marilda. Então me fale aí, eu continuo aqui ou a gente muda de tela? Pra mim tanto faz. Vai ter parte 1, parte 2, só isso. Eu quero falar uma coisa muito importante agora, que é sobre os elementos, né? Essa mecânica dos elementos, ela é o segredo para se entender a astrologia. Não para se entender a astrologia para a característica de signo, né? Como eu estava falando com vocês. Mas para se entender a astrologia, para eu usar a astrologia. Porque não é possível que existe uma técnica de 2000 anos que pessoas conseguiram ganhar guerras, que se introduziu
a única técnica, ou a mais popular, de sobrevivência da humanidade, que foi a agricultura, e que ela não sirva para nada. Não é possível que exista uma técnica grandiosa, antiga, inspirada pelos deuses, que não sirva para nada. Então, quando eu estou falando de astrologia para vocês, eu não estou falando de astrologia de crush. Eu estou falando de uma coisa que funciona. E ela funciona porque nós estamos dentro de um contexto, fazemos parte desse contexto e temos ressonância com esse contexto. E se a força simbólica, porque entendemos simbolicamente, mas os outros seres não entendem assim. Se a força simbólica da astrologia modifica os plantios, interfere nas plantações, interfere nos nascimentos dos bichos, modulam e marca a transição das estações, por que cargas d'água isso não ia acontecer com a gente, né? Então, é sobre isso também. Bom dia, Tânia! Hoje a nossa live é sobre o signo de Escorpião. Eu tinha fixado aqui na tela, mas eu acho que eu não fixei. Eu acho que foi só uma ilusão da minha cabeça. Deixa eu ver. Eu não fixei, não. Deixa eu ver se eu consigo fixar agora. Pronto. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a lua em Escorpião e a lua em Sagitário, que são as luas, é a transição lunar que está acontecendo hoje. E eu tenho uma dica muito importante para passar para vocês, tá? Para passar essa dica, eu expliquei um pouquinho do contexto. Como é que funciona? Isso já passou. Depois, se você tiver curiosidade, você assiste. Mas é bem legal ouvir essas dicas agora, porque elas vão poder ajudar vocês aí na organização da vida de vocês, tá bom? Então, qual que é essa dica? Nós já entendemos que Escorpião é um signo de água. Nós já entendemos que Escorpião é um signo de Marte. Então, ele vai resolver cortar, aniquilar, amputar, resolver alguma coisa das nossas águas paradas, das nossas águas poluídas, né? Porque se eu tenho algo para cortar um sentimento, quer dizer que aquele sentimento acabou ali a duração dele, ele só pode ir até ali, não pode continuar do jeito que está. Tem que transformar, tem que transmutar. Então, Escorpião é de água. A nossa alunação que a gente está vivendo agora é de fogo. Estamos dentro de uma alunação de Leão. O que o fogo faz? O fogo é quente e seco. Ou seja, é algo que vem de dentro para fora, é uma coisa inflamada, é uma coisa instintiva. Eu não penso para o fogo acontecer, ele surge, ele vem, ele aciona os meus sentidos, ele ativa a inteligência que eu já tenho compilada no meu corpo através das minhas experiências e através das experiências dos meus ancestrais, né? Esse fogo ativa, decodifica o terreno e diz: é isso que eu desejo, é isso que eu quero. Na fase crescente, junto com essa ativação que é quente e seca, ou seja, é algo que vem de dentro de mim e que fala de mim, ela é seca, ela é minha, ela não tem a ver com o outro. O fogo ativa o desejo. Na fase crescente, a água, Escorpião, que é fria e úmida, ou seja, ela está do lado de fora, né? A umidade sempre escorre. A umidade sempre vai querer ultrapassar o limite daquilo que está posto, ao passo que a secura vai se retrair. Então, a água de Escorpião, ela vai mostrar do lado de fora aquilo que bloqueia e que impede a manifestação desse desejo. O elemento água e o elemento fogo, eles se temperam. Por que eles se temperam? Porque eles são opostos. A gente tem as 4 naturezas quando a água e o fogo estão juntas: quente, seco, frio e úmido. Tudo no mundo, tudo na Terra tem essas 4 naturezas. Ou nas combinações dos 4 temperamentos, ou de forma isolada.
Os elementos são combinações dessas naturezas. Então, o fogo, ele é quente e seco, ele surge de dentro e ele é ensimesmado. Para ele poder se espalhar, ele precisa do vento para poder soprar. Uma chama que queima em si mesma, ela não tem condição de sair. Ela precisa do vento para poder sair. Por isso que o fogo é amigo do vento. Da mesma forma que uma água, ela nunca vai ter consistência, ela nunca vai ter formato se ela não tiver a terra para poder emparedá-la. A água precisa da terra para poder emparedar. E a terra precisa da água para não se esvair com o vento, porque quando a terra se junta com a água, ela vira barro e o barro também toma forma. A terra solta é que nem areia, ela é uma terra com muito vento, ela se espalha, ela não tem forma também. Diferente da água, né? Que ela não se espalha com o vento, mas ela também não tem formato, ela simplesmente flui. E essa fluidez da água ininterrupta, ela vai fazer muito sentido no nosso movimento da morte, para que a gente evolua. Mas, para a funcionabilidade das coisas, a água precisa ter forma. E é por isso que a água e a terra são amigas. Por isso que a água e a terra são femininas, porque elas são pesadas, elas tendem a ficar grudadas no planeta. Elas sofrem a ação da gravidade. E o vento e o fogo são leves, eles sobem, eles são masculinos, igual um pênis. O pênis sobe, a menstruação desce, né? Ou o pênis deveria subir. Primeiro palavrão do dia. Então, é importante ter consciência de que sempre que houver a água, a gente está diante de uma força gravitacional que vai em direção para fora, que vai encontrar uma coisa, ela é movida para fora. E toda vez que eu estou em relação com o fogo, eu estou em relação a algo que é para cima, que surge do centro e sobe, que surge do centro e vai, e que enquanto não tiver algo para soprar, ele fica ensimesmado. O que acontece com o fogo e com a água nessa transição que vai acontecer hoje? A água tem coisas que precisam ser cortadas. Se eu corto essa parede de gelo que Escorpião representa, se eu quebro essas paredes, eu dou conta do vento entrar. E quando o vento entra, esse fogo se balança e derrete mais ainda. Derrete mais geleiras ao meu redor. Então, existe algo que aconteceu nestes 3 dias que está pedindo, e você tem hoje aí até as 2 da tarde, para cortar essa parede de gelo de Escorpião que está ao redor dessa pequena fogueirinha. Porque enquanto não entrar um vento, enquanto não entrar pensamentos, e esse vento vai acontecer na lua cheia, que é Aquário, essa chama não tem condição de crescer. E qual é essa chama que precisa crescer? A chama da alunação de Leão, que é eu reconhecer o meu território e eu saber qual é o meu papel dentro dele. Então, se eu preciso reconhecer o meu território e eu preciso saber qual é o meu papel dentro dele, essa chama que vai crescer é a chama do meu papel dentro desse território. Porque o território já está sendo posto. Ele foi posto hoje. Ou melhor, ele foi posto de quarta até hoje. Hoje, você está conseguindo perceber, depois desses 3 dias, qual é o lugar onde você vai precisar retomar e se apropriar daquilo que lhe pertence. Alguma coisa foi tirada de você. Alguma coisa foi... Alguém ou algo te impediu de chegar nessa coisa que é sua. Porque existe uma parede grande de sentimentos que têm que ser transmutados, mas eles só serão transmutados se a sua chama interior crescer. Então existe nessa redoma
algum lugar mais frágil que você pode quebrar. Que você pode quebrar para que essa energia entre. Se essa energia entrar, o centauro, o cavalo, né, ele vai conseguir fazer um movimento bélico e violento de quebrar tudo, porque a gente está saindo do escorpião para o sagitário. Se você não souber permitir que essa força seja, que algo se craquele, o centauro vai ser acionado do mesmo jeito, e esse processo de desespero, né, que seria usado para derrubar esse domo, ele vai ser feito contra você mesmo. Quantas pessoas aqui do nada ficam violentas, bravas, emputecidas, e aí começa a ter reações autodestrutivas? Pessoas com Sagitário forte no mapa, quando se sentem muito pressionadas, é que nem um cavalo dentro de uma joalheria. Sai quebrando tudo. Então é preciso abrir algum buraquinho para que você veja o horizonte, e aí essa força do vento que vem alimenta o fogo que já tem aí dentro e você consegue nutrir forças e derrubar essas paredes. Então, nesse final de semana não, porque ainda não passou. Quinta, sexta e hoje, provavelmente alguma coisa te desafiou. Provavelmente alguma coisa te desafiou no lugar onde Escorpião está no teu mapa. E essa coisa que te desafiou, na verdade, ela está acendendo uma chama aí dentro, que já devia estar acesa desde Leão, né? Então, desde que a alunação em Leão começou, a gente se deu conta de que tem uma brasa que nunca apaga. Cada elemento também tem 3 estágios, né? Então, a gente tem a água ali em Câncer, que é a água do mangue, é a água da beira da praia, ela é água misturada com terra, porque isso é o princípio da fertilidade. A gente tem o estágio de Escorpião, que é o estágio ou do pântano ou das geleiras, né? Que na hora que derrete faz um estrago, é só a gente ver aí as promessas das placas de gelo que vão derreter, o que pode acontecer com países, com as costas, né? Então, tem que se ter cuidado com essas geleiras internas, elas podem destruir muita coisa também. E a gente tem a água de peixes, que é a totalidade. É tanto a água cristalina e límpida dos oceanos, quanto os reinos mais abissais, mais profundos, mas que é a água de sempre, né? É a água que cria. O fogo também tem 3 estágios. A gente tem o estágio de Áries, que é a labareda, exagerada, aquela coisona, mas que depois vai abaixando, abaixando, abaixando. Em Leão ele é aquela brasa com uma chaminha que nunca vai apagar, porque a gente vai estar sempre colocando madeira ali para não apagar, mas que se bate um vento forte ela pega força. E em Sagitário é o próprio princípio de saber acender o fogo, tanto quanto o transporte do fogo. É aquela flecha com a ponta de fogo que eu lanço lá para frente, que eu quero que ela caia lá na frente e que ela ou ilumine o meu caminho ou acenda o fogo na hora que eu preciso que acenda, que vai ser lá no futuro. Então eu mando essa promessa de fogo para o futuro, para que essa promessa me atenda. Só um minuto, por favor. O que acontece quando a gente está diante do fogo de Sagitário prestes a ser acendido, junto com o pântano de Escorpião, ou a geleira de Escorpião, que está prestes a ser quebrada? Nós temos uma grande chance de dar treta, né? Então, numa lua em Escorpião, que está ativando o eclipse, e o eclipse é a própria escuridão do coletivo, né? Então existe uma escuridão aí do movimento coletivo que precisa ser limpa. É por isso que a gente tem um eclipse com o nó sul em Escorpião e com o nó norte em Touro. Eu preciso sair dessa energia de Escorpião que precisa ser renovada. Lembra do caminhão de limpa-fossa? O caminhão de limpa-fossa está passando na sua rua, não interfere no processo, deixa limpar, né?
deixa limpar. Para que eu possa ir para touro, que é a reconstrução de algo novo. Touro é algo novo. Touro é algo espontâneo. Existe algo espontâneo que quer nascer em mim, mas só vai nascer depois que eu despoluir minhas águas. Se nessa lua de escorpião, que foi quarta, quinta e sexta, você não despoluiu suas águas, quer dizer, foi quinta, sexta e hoje, é provável que de hoje para amanhã e segunda-feira você entre num estado de fúria interior e esse estado de fúria interior te traga aí alguns perrengues. Por quê? Porque a chama, ela vai ter medo de apagar. Se não houver uma brecha, uma ruptura para que novos ventos entrem e para que esse vento faça crescer esse fogo vai ter desespero de cessar e de apagar. E aí eu vou começar a ficar que nem doida, quebrando as paredes, no afã de manter a minha chama acesa. Essa é a motivação primária dos movimentos. Mas elas podem estar travestidas de muitos medos, que aí esses medos, essas dores, essas raivas, né? E tanto Escorpião quanto Sagitário são signos de rancor. O cavalo e o escorpião, o cavalo ele tem ódio e rancor quando ele pega ali uma pessoa que fez mal a ele. O escorpião ele já tem isso aí gratuitamente, porque é da natureza do signo, ele já vem com um veneno que ele tem um trabalho de alquimizar. É um veneno que vai virar cura. Então o escorpião ele tem uma natureza que vai ser transformada em relação. O Sagitário, dependendo do tipo de poda, de castração, de opressão que ele sofreu, ele tem ódio. E esse ódio é o que alimenta a chama dele. É o vento interno tóxico, né? Que alimenta, é uma espécie de Chernobyl, é um vento Chernobyl que alimenta a própria chama. Por isso que o centauro, ou ele é muito iluminado, ele é um professor, ele é um mestre, ou ele é uma pessoa totalmente escrota. Né? Os centauros na mitologia eram estupradores, eram guerreiros sanguinários, que não eram, eles eram matadores, né? Então tem uma força muito violenta no ar nesse final de semana. Uma força muito violenta. É uma força que vai mexer com os nossos instintos. E é uma energia incrível, assim, porque tá entrando ligação, né? É uma energia babada aqui, que já chegou o correio, já entrou ligação, já rolou de tudo aqui nessa live hoje. Já fiquei rouca, já teve delay, a voz já voltou a funcionar, já deu uma tossida no meio da tela, né? Então hoje é um dia para você rever. Escorpião é um signo de água. A água, ela tem começo, meio e fim. Quem assistiu a live passada dos elementos, uma das duas lives aí que passou, que a gente estava falando de que o fogo e que o ar, eles não precisam de meio e fim, eles precisam de uma força para começar. Mas a terra e a água precisam de começo, meio e fim. A terra precisa de um método. Eu não preciso de sentimentos para lidar com a terra. Eu preciso de método. Faz assim, assado e frito. Eu faço assim, assado e frito e dá certo. A água, ela precisa de entendimento do que se sente. A água é uma coisa que está borbulhando dentro da gente, que está o tempo todo borbulhando ali, e eu preciso entender como é que essa borbulhação acontece. O grande que da questão é que nós não temos muita consciência das nossas águas, porque nós não somos estimulados a lidar com o desconforto. E mexer na água de escorpião é lidar com o desconforto. Mexer na água de escorpião é lidar com o desconforto. Se você tem escorpião forte no mapa, você vai lidar com o desconforto. As pessoas não querem lidar com o desconforto. Elas compraram o bilhete da Disney que fala que você só vai ter conforto e você está apostando
que você vai passar uma vida inteira só tendo conforto. Então, essa fase desses últimos 3 dias, essa fase que a gente está agora, ela desafiou você onde e como você vai exercer o teu papel. O lugar onde você exerce o teu papel é esse mesmo? É esse o lugar do teu território onde você vai desenvolver a tua autoridade? É nesse lugar que você vai reacender o teu fogo para botar essa chama para brilhar e para fazer essa chama dar manutenção à tua vida e ser combustível para o que você veio fazer no mundo? É nesse lugar onde você está? Né? Então, essa geleira ou esse pântano de Escorpião, ele te provocou a respeito disso. Se for este lugar, quebre uma parede. Faça o vento entrar de novo, porque ele vai acender. E na hora que esse fogo acender, você vai ter condição de viver a tua promessa para esse ano. Agora é muito importante ter cuidado, que se não for esse o teu lugar, a chama que vai acender aí dentro é a força da raiva, que ela é boa também, não tem problema nenhum em usar a força da raiva. Só que você não vai conseguir sair e você pode entrar numa ilusão muito louca de que você está vivendo um grande desafio. Quantas pessoas vocês conhecem que na cabeça delas estão vivendo uma jornada épica e elas só estão andando ali em ciclos e em círculos ao redor delas mesmas? Esse é um risco que você tem condição de liberar agora. Porque a mesma dinâmica que aconteceu de quinta, sexta e hoje, e que vai acontecer de hoje para amanhã e para depois, é a dinâmica de outubro, novembro e dezembro. Então, isso aí era o ponto que eu queria que vocês anotassem. A mesma dinâmica que está acontecendo hoje como epicentro, mas que começou quinta, sexta, hoje, amanhã e segunda, esses 5 dias são spoilers de outubro, novembro e dezembro. Então, presta atenção nos sentimentos de vocês, presta atenção nas sensações que vocês têm, presta atenção no que precisa ser cortado. Porque você não precisa somente cortar as coisas e mudar as coisas quando a lua estiver em Escorpião. Mas é muito mais fácil eu cortar as coisas num ambiente adequado, com a faca certa, com o bisturi certo, do que eu ficar tentando fazer ali o corte com estilete todo dia. Dá pra fazer? Dá. Mas provavelmente vai ter um tétano, né? Vai rolar ali uma doencinha. Quando você está dentro de um lugar, de uma egrégora feita para isso, você tem inclusive a asepsia do processo. Você não se contamina com o processo. Então, lua em Escorpião serve como laboratório também. Se Escorpião é o signo do veneno, e em Escorpião as coisas precisam morrer para virar outras, o veneno morre para virar antídoto. Para eu fazer uma manipulação laboratorial, eu preciso de asepsia. Eu não posso nem contaminar o processo, nem posso me contaminar, certo? Então é mais fácil eu usar a egrégora da força do momento, inclusive para ter asepsia, do que eu fazer isso sozinho. Eu posso fazer também, você pode fazer o que você quiser, inclusive nada. Da mesma forma que é muito mais fácil o meu centauro pegar velocidade para me deixar onde eu preciso, né? Se eu tiver uma estrada livre, do que se ele estiver dentro de uma joalheria. Imagina, o centauro precisa chegar daqui a 2 horas, né, em tal lugar. Só que para ele poder pegar a estrada, ele tem que atravessar um museu arqueológico cheio de ossinhos, que se bateu a crina dele, derruba. Não. Então, crie condições e use as condições que já estão criadas. O que é importante saber? Que entre Escorpião e Sagitário existe um tempero. Nós temos ali um momento potente, né? Fogo e água,
quente, seco, frio e úmido. Então a gente tem um momento bom para temperar as coisas, mas que se eu perder o timing, ou por medo, covardia, né? Escorpião é um signo que existe, que vai trazer pra gente uma linha tênue do que é medo, do que é cuidado, do que é covardia, do que é corrupção. É muito tênue, porque para o veneno virar antídoto, o que muda é a dose. E a dose, ela é minúscula. É só você pegar um psicotrópico. Você pega um calmante não tem uma quantidade de um copo de água. Ele é uma bolinha do tamanho dessa unha que você parte em 4. E aí você toma 1/4 do calmante e ele já, bum, já dá uma brisa. Então, o escorpião também é isso, não precisa de muito, é no detalhe, é uma coisinha. Então, é uma coisinha que define, que separa o que é covardia, o que é mentira, o que é saudável, o que é bonito, o que não é bonito. E essa coisinha, quando cai no fogareiro do centauro, né, vira uma coisona. Então, se é covardia, vira uma coisa complicada. Se é verdade, vira uma força que vai te botar para cima. Lembra que o fogo sobe, então vai te elevar. Se é complexo, se é trauma, esse centauro vai sair derrubando tudo que foi construído, que foi escavado cuidadosamente naquele museu. Cada ossinho que remontava, cada tiranossaurozinho, o centauro vai ficar bem louco. Por quê? Porque caiu no fogo do centauro. Então tem um monte de coisas aqui que são contraditórias, porque ora eu preciso que o vento entre para que esse fogo aumente, né? Mas é assim mesmo. Eu tenho certeza que vocês entenderam. A astrologia é uma tecnologia que se atualiza com o contexto. Então, se eu estou contando uma história de um iglu que precisa quebrar uma parede, vai ser um contexto. Se eu estou contando uma história de um cavalo que está dentro do museu, vai ser outro contexto. Mas é importante que vocês percebam que saiu de escorpião, caiu no centauro, aquilo macula. E aí maculou, se foi uma coisa transmutada, maravilha, maravilha. Se não foi, é foda, é foda. E nós temos aí períodos difíceis se aproximando, né? Nós temos períodos intensos se aproximando. Jara, mas você só fala de coisa difícil. A gente fala daquilo que o processo de acolhimento, empatia. Você vai ter isso no psicólogo. Quando a gente está falando de astrologia, a gente não está psicologando. Aliás, eu acho a coisa mais nefasta do mundo é psicologar mapa astral. Imagina se um antigo, lá, a pessoa que percebeu, ou que recebeu, ou que intuiu, enfim, não importa. Imagina lá, né, Manilhos. Manilhos escrevia poesia. Ele tem um tratado de astrologia que é poesia. Em nenhum momento ele subjetiva isso. Em nenhum momento ele bota trauma no meio, ele bota drama no meio, ele bota problema de família. Não! Existe uma natureza, a natureza é essa. E olha, existe uma beleza nessa natureza. Então a natureza do veneno é essa. Ela mata, ela dói, ela te deixa de cama. Se você for picado por um escorpião, você vai ter uma consequência, aí você vai ter um rolê. Mas ela é bela. Não tinha uma negação. Quando a gente tenta psicologar o mapa astral, quando a gente tenta transformar o mapa astral em terapia, a gente tira a beleza da realidade. A realidade tem sua beleza. Nós higienizamos por conta de todos os contextos, eu não vou entrar, mas eu acredito que da burguesia para cá foi quando a merda começou. Nesse sentido, muitas merdas já existiam, mas existe um estado geral de impotência na humanidade. E esse estado geral de impotência foi construído a partir de um determinado ponto. Certo? Então é isso, gente. Eu penso que se vocês pegarem essas informações que eu dei, meio malucas aqui, meio confusas, meio bagunçadas, né? No meio de tosse, delay, correio, sabe? Vocês conseguem
e ir aplicando no dia a dia de vocês. Jara, compila a parte que você fala dos elementos. A parte que eu falo dos elementos, Gleide, eu tenho falado em todas as lives. Vai anotando o que você absorveu agora. O que você absorveu agora vai ser bem legal para você usar. Eu vou tentar falar de novo dela quando eu for falar de Sagitário, que aqui eu tô falando do ponto de vista de Escorpião para Sagitário. De Sagitário para Escorpião é outro ponto de vista. Eu quero conseguir fazer isso. Não sei se eu vou conseguir fazer, porque tô aqui tentando... Eu tô sempre tentando organizar, né? Mas a realidade é que eu tenho muitas coisas para fazer. Mas o que eu pretendo fazer para vocês? Nem que seja assim, nos 45 do segundo tempo, que nem foi hoje. Trazer essa informação dos signos, pensando sempre no elemento. Pensando sempre que é muito simples, que eu não preciso ficar decorando um monte de coisa, porque eu sei o que é a terra, eu sei o que é a água, eu sei o que é o fogo, eu sei o que é o ar, eu sei que sei, entendeu? E quando eu olho para esses elementos com o olhar de receber, eu quero receber de você, eu quero receber da água que corta, entendeu? Da água que corta. O que eu posso receber de um momento em que eu tenho que cortar os meus sentimentos? Como é que eu posso receber desse momento, né? Então, isso muda tudo. Escorpião, para vocês que estão assistindo essa live, eu tenho certeza que vai deixar de ser o signo do sexo, o signo da vingança, o signo... Não, Escorpião é um signo de água, parada, que ele é fixo, regido por Marte. Água parada dá o quê? Dá doença. Marte faz o quê? Transmuta. Então eu posso botar o veneno aí para Marte transmutar. Eu posso botar o lodo aí para Marte quimicamente alterar. Eu posso botar uma geleira aí para Marte cortar ela em pedacinhos, para ela ainda para ela navegar em blocos e talvez, quem sabe, esse bloco chegar na Terra e não derreter e inundar a Terra. Porque uma coisa é o bloco cair em cima da Terra e derreter lá em cima da Terra e virar água. Outra coisa é essa água inundar pessoas, né? Então, Escorpião deixa de ser Escorpião e passa a ser uma mecânica. É um signo de água, parado, regido por Marte. Que nesse ano está dizendo assim... Tá contaminado, tá muito contaminado para tudo que a gente vai limpar. Então, toda vez que a Lua entrar em Escorpião, e a Lua é a senhora de todas as coisas, ela mexe, acorda e movimenta todas as coisas, ela vai movimentar o quê? O que a gente pode ir limpando, enquanto o limpa-fossa não chega. Ou o que a gente pode ir limpando da sujeira que o limpa-fossa deixou, para na hora que ele voltar... tá menos fétido para a gente, o processo não vai deixar de acontecer. Quando eu for falar de Sagitário, eu vou falar de Sagitário em vista, olhando para trás, enquanto quem saiu de Escorpião, e olhando para frente, enquanto quem vai para Capricórnio. Então, eu vou falar de novo dos elementos. Eu só vou falar dos elementos, tá? Quem está fazendo a mentoria, quem fez a Roda das Lunações, sabe que o laboratório astrológico é um método criado com base nos elementos. Aqui o que faz a coisa funcionar é o entendimento dos elementos. Tudo é elementar, né? Tudo vem da terra, da água, do fogo e do ar. Aqui na Terra, nós somos organizados por esse quaternário. Quando a gente entende isso, quando a gente entende os 3 estágios de cada elemento, e aí 3 vezes 4 é 12, vai dar os 12 signos. Quando a gente entende os temperamentos, as parcerias, parece que a gente olha assim para a astrologia e fala, caramba, isso é muito fácil. Mas precisa dar esse primeiro passo, tá bom? Gleide, eu imagino que tenha caído muito aí, a gente tá mexendo com o ancestral, né? Falar de água também é falar de força ancestral, é falar de força que a gente recebe aqui de trás, do povo de trás, né? Então caiu muitas vezes aí, mas eu vou deixar gravada. Com certeza essa é a live mais bagunçada que eu fiz desde o dia 28 de julho pra cá.
Ainda não tem nem 10 dias de live. Olha quanta... Vocês já repararam quanta coisa tem no feed e ainda não temos nem 10 dias de roteiro? Imagina quando chegar no mês que vem, em setembro. Quanta coisa não vai ter aqui. Pensa aí, vocês. Então, beijo pra todo mundo. Bom dia, bom sábado pra vocês. Até 2 e pouco da tarde, a lua ainda tá em Escorpião. Então, aproveitem esse momento aí pra cortar, limpar, transmutar as águas paradas de vocês. Senão o centauro vai vir todo Chernobyl, trabalhado no ódio, e não vai ser legal. Beijo pra todo mundo. Bom dia.